Olá, meu irmão, minha irmã. É o programa Voz da Igreja começando mais uma vez. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Vamos avançando pouco a pouco no caminho pascal. Vamos saboreando a presença nova do Senhor Jesus, que não está no túmulo, mas agora reina vivo e pode estar junto dos seus e vai com os seus até o último dia e está sentado à direita do Pai na glória e na eternidade. Este é o tempo fecundo em que, a partir da nossa experiência do ressuscitado, vamos adiante na missão que Ele nos confiou. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto do Evangelho que vamos utilizar neste domingo, o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Se você tem então a sua Bíblia, pode tomá-la. É um texto belo e longo do quarto Evangelho, já no último capítulo do Evangelho de João. João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro ficou triste porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Meu irmão, minha irmã, estamos neste último capítulo do quarto evangelho. Um texto que está aqui de modo belo, depois de uma primeira conclusão que nós ouvimos e partilhamos no último programa, no capítulo 20 deste mesmo evangelho. Agora entramos, digamos assim, numa segunda conclusão. E nesta segunda conclusão, o autor coloca Jesus agora lá na Galileia. Jesus está junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia. É ali, então, que Jesus realiza a terceira das suas aparições. E ali, então, dentro desse belo contexto da sua novidade, Jesus ensina a eles e ensina a nós. Importante nós recordarmos o texto da semana passada, quando Jesus, no entardecer daquele dia, o dia da ressurreição, aparece aos discípulos, estavam ali reunidos com portas fechadas, e diz o texto, Jesus então os envia. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É importante nós percebermos então que no quarto evangelho, a comunidade da igreja, a comunidade que crê, naquele mesmo dia da ressurreição, em que o Senhor Jesus aparece a eles, esta comunidade é enviada ao mundo. A igreja já presente, escondida como um belo germe, uma bela semente, escondida no grupo apostólico que acompanhou o Senhor Jesus no caminho, essa igreja agora é enviada na força do ressuscitado, na força do Espírito de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E estamos aqui neste contexto, digamos assim, em que podemos ler em perspectiva missionária este último capítulo do quarto evangelho. Aqui nos encontramos com o Senhor Jesus que acompanha os seus, agora lá na Galileia, aparece a eles e não só oferece para eles a sua presença nova, que não é reconhecida no primeiro momento, mas é o discípulo amado quem reconhece o Senhor depois daquela pesca milagrosa, esta presença nova, mas verdadeira, percebida por aqueles que creem, por aqueles que amam, essa presença nova do Senhor Jesus acompanha a missão da igreja. O cenário, os elementos são profundamente eclesiológicos, cristológicos, missionários. Podemos aqui perceber claramente a igreja, Cristo que vai com ela e a missão que ela realiza no nome e no lugar de Cristo. Aqui nos encontramos com Simão Pedro, aquele que toma a iniciativa de ir pescar, aquele também que, percebendo que é o Senhor, porque é assim que o discípulo amado anuncia, Pedro então é aquele que corre por primeiro ao encontro do Senhor na margem. Aqui estamos diante, portanto, da primazia de Pedro. É Pedro quem toma a iniciativa, é Pedro quem reconhece e vai ao encontro do Senhor depois de o discípulo amado ter anunciado a presença do Senhor. É Pedro quem por 3 vezes proclama o seu amor na direção de Cristo.
Pedro, que o negara antes, agora se reafirma no amor que ele é capaz de dar a Jesus, e esse amor, essa medida de amor, Jesus a acolhe e chama Pedro, segue-me. É assim que termina o evangelho que nós ouvimos. Mas também aqui está a bela imagem da barca, a barca que sem Jesus ou sem fidelidade a Jesus permanece vazia. Mas ao comando de Jesus, lançai as redes à direita do barco. É sob o comando de Jesus, é na fidelidade a Jesus que a missão, que a barca se enche. 153 grandes peixes era o número que se atribuía às nações conhecidas na terra, para dizer que esta barca, esta ação missionária dos discípulos precisava atingir a todos. E diz o texto, mesmo cheia, a rede não se rompia. Então aqui estamos diante de uma presença do Senhor que acompanha e dá fecundidade à igreja. Quando esta igreja é fiel, é obediente a Jesus, quando essa igreja o reconhece, é o Senhor, é aí, nessa fidelidade a Jesus, que nós, na missão de anunciá-lo ao mundo, vamos produzir fruto, vamos trazer outros a Ele, vamos manifestar um amor que é capaz de ir às últimas consequências, como no caso de Pedro, que ao final da vida vai onde não quer ir para sinalizar o martírio. Portanto, meu irmão, minha irmã, a liturgia desse domingo é um convite a nós podermos, de fato, a partir da fé no ressuscitado, tomarmos a nossa missão. Uma missão que reassumimos depois de uma pandemia, uma missão que nós agora vamos realizar certos de que Ele, o Senhor ressuscitado, dará fecundidade ao que faremos no nome dEle e por mandato dEle. É Ele que, de novo, pede de mim, de você, a medida de amor que nós podemos dar e devemos dar para continuar anunciando de modo que outros creiam e venham com Ele para o caminho da vida, da verdade, da salvação. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, no tempo pascal, meu irmão, minha irmã, nós podemos e devemos recordar-nos de muitas coisas. Em primeiro lugar, recordar que estamos no mundo como discípulos do ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que agora vai conosco, está no céu à direita do Pai, mas também nos acompanha no caminho da vida. Soprou sobre nós o seu Espírito, que é também Espírito do Pai. E esse Espírito, portanto, nos faz sentir a presença próxima, amorosa, fecunda dele no nosso caminho de fé, no nosso caminho de missão. Portanto, tempo da Páscoa é tempo de recordar que nós estamos no mundo como missionários, discípulos missionários. Cremos nele e o anunciamos. Somos discípulos, aprendizes dele, mas ao mesmo tempo
o anunciamos com alegria, de modo que outros creiam. O encontro pessoal que fizemos com ele, e renovamos este encontro e esta fé na grande e bela vigília pascal, este encontro também nos capacita para estarmos no meio do mundo, no coração da história, anunciando com alegria, ou anunciando o evangelho da alegria, como nos quer e nos ensina o Papa Francisco. De modo que aí, no caminho da vida e da história, tendo presente que também sobre nós foi soprado o Espírito do ressuscitado, nós vamos adiante, tomando também como nossa missão aquela que fora de Jesus, anunciar o reino, cuidar das vidas e das pessoas, exorcizar o mal e, sobretudo, fazer crescer no meio de nós, cada vez mais, pela conversão de cada um, o reino de Deus, já inaugurado, instalado no meio de nós, com a presença, a palavra, os milagres, a morte e a ressurreição do Senhor. Esse reino que já está posto no caminho da história, nós o fazemos crescer dia após dia com a nossa conversão pessoal, coletiva, eclesial, e assim o reino vai ganhando visibilidade e amplitude. Portanto, o tempo da Páscoa é tempo de nós recordarmos que somos a comunidade do ressuscitado. Somos a comunidade enviada por Ele. Os evangelhos terminam sempre com um movimento de ida, um mandamento, um ide, uma dimensão missionária que nos convida, como o texto que ouvimos hoje, segue-me, segue-me. Jesus quer a nossa fé capaz de vê-lo, como o discípulo amado é capaz de amá-lo, como o discípulo amado é capaz. Esta fé e este amor se tornam, portanto, uma experiência verdadeira de seguimento e de missão. Seguimento e missão. Vamos com ele e o anunciamos com alegria. Isso é importante, é um primeiro ponto que nós não podemos esquecer. Estamos na igreja, a nossa fé na igreja, com a igreja, é sempre uma fé, portanto, comunitária e missionária. Não podemos nos esquecer disto. Missão não é uma agenda, não é uma atividade, não é algo que fazemos por um tempo, fazemos aqui ou acolá, não. A missão é, digamos, a natureza da igreja. A igreja não faz, a igreja é missão. A igreja é missão. A missionariedade não é uma dimensão, uma característica, mas é a natureza da igreja e de quem está nela. Todo discípulo, todo crente é um missionário. E só será verdadeiramente discípulo quem também se tornou missionário. Porque eu descobri e me encontrei com o Senhor, eu o anuncio aos irmãos. Esta é uma coisa importante. E por causa disso, precisamos recuperar, portanto, aquilo que no nosso batismo, seja o batismo que recebemos na infância, nos primeiros meses ou anos de vida, ou quem sabe até o batismo que alguns receberam já na maturidade. Eu mesmo, na vigília pascal deste ano, batizei vários jovens e adultos. Começaram eles, então, naquela bendita vigília, o seu caminho, o seu seguimento, a sua missão, a partir da experiência e do encontro com o ressuscitado. Então, o tempo pascal é tempo também de nos recordar disto, nos recordar de que fomos pelo batismo, pela fé, fomos revestidos de Cristo. E Cristo se torna, portanto, o nosso modelo, a nossa medida, a nossa meta. Gosto sempre de usar essas três palavras para estabelecer a nossa relação com Cristo. Cristo é modelo, é medida, é meta para nós. Fomos revestidos de Cristo no nosso batismo, na infância ou já na maturidade, para que essa veste se mantivesse em nós.
para que a nossa existência fosse uma existência em Cristo, a partir de Cristo, por Cristo, para Cristo. Esta é a existência cristã, a vida cristã. Nesta semana, no dia 29 de abril, celebramos a memória de Santa Catarina de Sena. Há uma frase dela que eu gosto muito e que nos serve bem nesse momento. Ela dizia ao Senhor Jesus, com quem ela dialogava nas suas experiências espirituais: Tu és a veste que reveste a minha nudez. Tu és a veste que reveste a minha nudez. Esta também é a experiência do batismo. Nós nos desvestimos, ou para usar a palavra que a nossa teologia católica usa, nós morremos para Cristo. Nós despojamos a nossa existência velha para nos revestir de Cristo, o homem novo, para tomar posse desta veste, a veste branca, a veste batismal, a veste de Cristo, de modo que no caminho da vida, pela conversão que fazemos todos os dias, de fato vamos nos tornando outro Cristo. Naquilo que somos, fazemos, pensamos, no modo como olhamos as pessoas, olhamos a natureza e o mundo, olhamos para Deus e para o alto, vamos fazendo isto segundo Cristo, segundo a ótica de Cristo, segundo o coração de Cristo, segundo a alma de Cristo. É este exatamente o compromisso e o dinamismo que assumimos pelo batismo. O tempo pascal também é tempo para nos recordar disto, meu irmão, minha irmã. A veste batismal cobre a nossa nudez, cobre o nosso homem velho, a nossa existência antiga, mata em nós o primeiro Adão e instala em nós de modo definitivo o segundo e pleno Adão, que é Cristo. Pela fé, nós nos conformamos a Cristo, nos identificamos com Ele e vamos tomando, portanto, a forma dele. Isso é muito importante, que nesse tempo pascal a gente vá avançando com essa certeza. Mas há uma terceira, e ela brota de modo muito bonito do texto que ouvimos ainda no primeiro bloco. Ali na praia, quando chegam Pedro e os outros discípulos, o texto diz que eles que saltaram e chegaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. E Jesus os convida: vinde e comei. E Jesus veio, tomou o pão e lhes deu e fez a mesma coisa com o peixe. Aqui temos uma referência clara, simples, explícita ao que Jesus fez lá no capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, na multiplicação dos pães. Jesus aqui prepara a mesa. E lá no capítulo 6, aquela refeição é pretexto para ele falar de si mesmo como o pão do céu, o pão verdadeiro, o pão de Deus, o pão que desce para dar vida. Igualmente aqui, já ressuscitado e pleno, Jesus faz questão de apontar mais uma vez a refeição como o lugar que ele prepara para os seus, onde ele mesmo serve os seus. Convida a tomar parte, vinde e comei. Aqui estamos diante da Eucaristia, que nos alimenta no caminho da vida, no caminho da fé, no caminho da missão. Precisamos deste alimento, precisamos desta ceia, desta refeição que Jesus prepara para nós e nos convida a tomar parte. É comendo da Eucaristia todos os dias, muitas vezes, que nós vamos dando conta de construir nossa vida na direção de Cristo. Vamos também experimentando uma fé que mergulha sempre mais no mistério dele. E vamos avançando numa missão sempre exaustiva, cansativa, exigente, mas da qual nós não saímos, porque ele nos alimenta, como alimentou aqueles pescadores depois de uma noite inteira de trabalho infrutífero.
Jesus, portanto, prepara a refeição, se dá a eles e se mostra a eles, e o texto diz: nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. É lá na Eucaristia que o reconheceremos como aquele que vai conosco, nos alimenta e nos chama a si, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, neste domingo, 1º de maio, celebraremos a memória facultativa de São José Operário. Claro que o domingo pascal, a liturgia do domingo da Páscoa, tem precedência, mas certamente vamos mencionar São José nesta liturgia do dia 1º de maio. José também, de alguma forma, em alguma medida, participou do mistério de Cristo. Não o viu crucificado, não o viu ressuscitado com os olhos da terra, mas o experimentou vitorioso e pleno no céu, junto de Deus, onde o próprio José certamente é um dos eleitos que pode contemplar o seu filho na plenitude da sua divindade e da sua glória. Mas então, nesse 1º de maio, nós nos voltamos também para esta memória facultativa de São José Operário. Uma memória que o Papa Pio XII, lá em 1955, quis instituir, primeiro, para dar aos trabalhadores um modelo e um protetor. Para dizer que José, o pai terreno, o pai que acompanhou Jesus e o tratou como verdadeiro filho seu, esse homem justo, como diz o Evangelho de Mateus, trabalhou e ensinou o seu filho Jesus, o Filho de Deus, a trabalhar também, a ponto de Jesus ser conhecido como o filho do carpinteiro. Portanto, Pio XII quis que José fosse para os trabalhadores que já tinham aquela data como uma data importante, significativa, pudessem naquele dia contemplar José como verdadeiro trabalhador que dignifica o trabalho pelo modo e por aquilo que faz. Faz por amor, faz para sustentar a sua família, faz para ocupar-se, faz para gastar os dons que Deus lhe tinha dado. Esse José, portanto, se torna modelo, se torna protetor de todos aqueles que trabalham. Mas também nesse dia 1º de maio, queremos rezar e pedir ao bom Deus, pela intercessão de São José, que cuide de muitos irmãos e irmãs que estão sem trabalho, às vezes já por longo tempo,
e por isso colocam em dificuldade as suas famílias, as suas vidas, a sua dignidade. O Papa Francisco, quando fala de São José, na sua carta apostólica Patris Corde, mais uma vez retoma José trabalhador para falar da dignidade, da beleza, da necessidade do trabalho. Trabalho para todos. O Papa termina assim aquele parágrafo em que ele contempla José como um pai trabalhador. Peçamos a São José operário que encontremos vias por meio das quais possamos colocar em prática o seguinte, diz o Papa: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. São José, intercedei a Deus para que aqueles que governam a terra criem sempre mais postos e lugares de trabalho para que os filhos e filhas de Deus possam se realizar também aí nesta atividade, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.